Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo sobre o breve catecismo de Westminster. Hoje nós vamos chegar a mais um desses pontos icônicos da teologia cristã. Importante de ser entendido, mas também cheio de controvérsias e de muita confusão a respeito, que é a doutrina do pecado original. O que é isso? Nós ouvimos falar, são termos clássicos, debatidos desde tempos imemoriais no cristianismo, não é? E, no entanto, muito pouco compreendido. O pecado original, diferentemente do que o termo vem a dizer, não diz respeito ao pecado primeiro cometido pela humanidade, que nós já vimos que a transgressão primeira foi o pecado cometido por Adão e Eva, foi a desobediência da restrição que Deus lhe deu, já fruto de uma tentação que eles abrigaram dentro do seu próprio coração, de autonomia, de seguir a sua própria vida. Mas objetivamente foi a desobediência. Mas o pecado original, não. O breve catecismo de Westminster coloca esta temática sob a seguinte pergunta número 18. Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Veja que, portanto, o pecado original não se trata de um pecado específico. Esse é o original, a partir dele vem todas as coisas. Nesse sentido, nós podemos dizer que, originalmente, o pecado é a autonomia. A crença de que eu sou capaz de dirigir minha própria vida, escolher o que é melhor para mim e não me submeter ao governo de Deus na minha vida é que está por trás de todos os pecados que cometemos. Entretanto, não se trata, pecado original, de entender qual é a transgressão original, primeiro, a semente em termos de desobediência ou de ato dentro. É mais do que isso. Não é? O breve catecismo de Westminster explica esta doutrina, mostrando da seguinte forma o estado de pecado e miséria sobre o qual a espécie humana caiu pela transgressão original de Adão. Diz assim: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Portanto, para nós entendermos a doutrina bíblica de pecado original, nós temos que olhar 4 elementos que o compõem. O pecado original consiste na transgressão primeira, mas não apenas ela, como nós falamos anteriormente aqui, foi aquela primeira falta da retidão original, né, que o homem caiu, a culpa do primeiro pecado de Adão, a desobediência. Entretanto, não foi apenas isso, mas a falta da retidão original. O pecado original é não apenas, mas é um conjunto de 4 fatores. A desobediência primeira, junto com a perda da falta, a perda da retidão original. O ser humano não tem mais essa retidão. Tudo dentro de nós foi afetado pelo pecado. A nossa reflexão, nossa mente, os nossos sentimentos, nossas afeições, as nossas escolhas, nossa evolução, nossa capacidade de escolher foi afetada pelo pecado. Toda a maneira como nós percebemos a realidade foi. Nós não estamos isentos em nada. Nosso corpo foi afetado pelo pecado também. De tal maneira que não há mais retidão original no ser humano. Está tudo manchado. Aí é o terceiro ponto, que ele diz a corrupção de toda a sua natureza. Tudo. Corpo e alma. O corpo começa a se degenerar. A certeza que todo ser humano vivo tem é que vai morrer. E esta decomposição é uma consequência do pecado em nós. O pecado original afetou o corpo, o pecado original afeta a alma, a nossa maneira de pensar. Nós somos traídos pelos nossos pensamentos. Nós comumente racionalizamos, achamos desculpas por nossos erros, achamos que as transgressões dos outros são piores. Confiamos em nossa capacidade intelectual ou teológica, como se isso fosse redentora, e não no Senhor. Temos sentimentos estranhos, somos traídos pelo nosso próprio coração, pelas nossas emoções. Tudo em nós foi corrompido. E por fim, não apenas tudo isso, que é chamado de pecado original, mas juntamente com isso, todas as transgressões que decorrem dessa corrupção da natureza. Pecado original, portanto, é a transgressão original de Adão, unido à perda da retidão original, a contaminação de todo ser humano pelo pecado e todas as transgressões
os pecados que são consequentes disso. Tudo isso é o pecado original. Portanto, nós estamos falando de uma alteração da natureza, a natureza humana. A palavra de Deus nos explica da seguinte maneira isso, em Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Isso faz alusão à representação federativa que comentávamos nos dias anteriores. Agora olha como Paulo explica isso, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, sobre os efeitos do pecado na humanidade. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, a morte espiritual aqui, nos quais andastes outrora, os delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, o mundo, a sociedade rebelde contra Deus, que declara autonomia e independência, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, nós estamos debaixo de influências malignas espirituais também, não apenas sociais na sociedade, mas espirituais, demônios, Satanás e seus anjos são nossos inimigos e são fontes de tentação para nós. Entretanto, as fontes de tentação não são apenas externas, são internas também. E Paulo continua, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A natureza humana, criada originalmente pura, justa e reta, se tornou pecadora. Isso é pecado original. O pecado original é um estado pecaminoso que nós vivemos, não apenas as transgressões que cometemos. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 7 e 8, Paulo diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As inclinações naturais contrárias ao Senhor. E por fim, para demonstrar como isso passou a fazer parte do ser humano desde a concepção, lemos a declaração de Davi no Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A inocência não existe nem mesmo no feto. Nós herdamos este pecado original. Nascemos com ele. E só Cristo para nos resgatar. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós bendizemos o teu nome. Ó Deus, o nosso estado de absoluta dependência de tua graça, pois ainda convivemos com este pecado em nós. Somente o sangue do teu Filho Jesus é capaz de nos purificar e transformar a nossa vida. Auxilia-nos, em nome do teu Filho te pedimos, aplicando em nós, pelo poder do teu Espírito e a fé no Evangelho, a obra do teu Filho, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe.